Seja bem-vindo ao canal Quiz Bíblico. No vídeo de hoje você terá 15 perguntas de nível fácil. Teste seu conhecimento bíblico agora neste vídeo, pois ele foi feito exclusivo para você. Anote quantas perguntas você acertou. Deixe nos comentários. Vou gostar de saber. Agora vamos para o quiz. Papel e caneta na mão. Pergunta 1. Jesus disse que edificaria sua igreja para quem? Samuel, Lucas, Pedro ou Barnabé? Resposta correta, letra C, Pedro. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Pergunta 2. O apóstolo Paulo se converteu em qual evangelho? Mateus, Marcos, Lucas ou Atos? Resposta correta, letra D, Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9:1-22. Pergunta 3. O que foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Ficar de joelhos perante o diabo, adorar o diabo, saltar de uma montanha, ou transformar pedra em pão? Resposta correta, letra D, transformar pedra em pão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:11. Pergunta 4. Quando a Arca de Noé foi construída, entraram quantos casais humanos? 8 casais, 6 casais, 7 casais ou 4 casais? Resposta correta, letra D, 4 casais. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Gênesis 7:13. Pergunta 5. Qual era o nome da fruta proibida que estava no jardim do Éden? Uma melancia, uma pera, a Bíblia não menciona, ou uma maçã? Resposta correta, letra C, a Bíblia não menciona. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Pergunta 6. Qual é o nome da mãe de Jesus? Raquel, Tamar, Raabe ou Maria? Resposta correta, letra D, Maria. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1:18.
Pergunta 7. Quando Jesus nasceu, quem era o rei da Judéia? Agripa, Pilatos, Nabucodonosor ou Herodes? Resposta correta, letra D. Herodes. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2:1-2. Pergunta 8. Deus conosco significa qual nome dado a Jesus? Emanuel, Gabriel, Josafá ou Daniel? Resposta correta, letra A. Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. Pergunta 9. Qual era a idade de Jesus quando foi encontrado no templo com os doutores da lei? 4 anos, 10 anos, 12 anos ou 20 anos? Resposta correta, letra C. 12 anos. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Lucas 2:39-47. Pergunta 10. Como se chama o rio em que Jesus foi batizado? Eufrates, Nilo, Jordão ou Pison? Resposta correta, letra C. Jordão. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Mateus 3:13. Pergunta 11. Quem destes discípulos chamou Jesus de Boanerges? Zacarias e Samuel, Tomé e Felipe, Tiago e João, ou Tadeu e Tiago? Resposta correta, letra C. Tiago e João. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Mateus 3:17. Qual é a tradução da palavra Eloi? Valha-me Deus, Jesus de Nazaré, meu Deus, ou somente Deus? Resposta correta, letra C. Meu Deus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. Pergunta 13. Jesus ressuscitou quantas pessoas? 5 pessoas, 8 pessoas, 2 pessoas ou 3 pessoas? Resposta correta, letra D. 3 pessoas. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus.
Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Lucas 7, 11, 17. Pergunta 14. Jesus permitiu entrar em quais animais que estavam nos gadarenos? Porcos, cabras, bode ou ovelhas? Resposta correta, letra A. Porcos. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoninhados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus 8, 28, 34. Pergunta 15. Jesus precisou de quantos pães e peixes para alimentar quase 5.000 homens? 4 pães e 5 peixes. 8 pães e 6 peixes. 7 pães e 5 peixes. Ou 5 pães e 2 peixes? Resposta correta, letra D. 5 pães e 2 peixes. É que estavam ali uns 5.000 homens. Digam-lhes que se sentem no chão em grupos de cerca de 50 cada, ordenou Jesus aos discípulos. E assim fizeram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos para o céu e abençoou-os. Depois, partiu-os em pedaços e deu-os aos discípulos, para que os oferecessem à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E quando as sobras foram recolhidas, enchiam 12 cestos. Lucas 9, 14 e 16. Quantas perguntas você acertou? Deixe nos comentários e coloque um coração. Assim vou saber que você ficou até o final do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Deixe seu like, assim você ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, em grupos familiares também. Obrigada por assistir. Veja mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo quiz bíblico.